Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos trabalhar as propriedades dos determinantes, a fim de ter mais agilidade em alguns cálculos de determinantes. O estudo das propriedades dos determinantes nos permite mais agilidade em alguns cálculos de determinantes. Todas as propriedades a seguir serão admitidas sem demonstração. A primeira propriedade, ou fila de zeros, diz o seguinte: se todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz quadrada forem iguais a zero, seu determinante será nulo, isto é, determinante igual a zero. Aí temos os exemplos. No primeiro exemplo, temos aqui a primeira coluna igual a zero. Logo, o determinante também será zero. Nesse caso, temos aqui a terceira linha iguais a zero, todos os elementos. Então, o determinante também será igual a zero. A segunda propriedade, filas iguais, diz o seguinte: se os elementos correspondentes de duas linhas ou duas colunas de uma matriz quadrada forem iguais, seus determinantes serão nulos, isto é, o determinante é igual a zero. Observem os exemplos. Aqui nesse caso, a segunda e terceira coluna são iguais. Segunda e terceira colunas. Logo, o determinante é zero. Nesse segundo caso, temos a primeira e terceira linha iguais. Primeira e terceira linha iguais. Logo, o determinante também será zero. Na terceira propriedade, trabalhamos aí as filas proporcionais. Se uma matriz quadrada possui duas linhas ou duas colunas proporcionais, seu determinante será nulo, isto é, o determinante será igual a zero. Aí, temos a segunda linha como o triplo da primeira, certo? A segunda linha é o triplo da primeira. Logo, o determinante é zero. Nesse segundo caso, a terceira coluna é o dobro da primeira. Observe bem, todos os elementos da terceira coluna são o dobro dos elementos aqui da primeira. Logo, o determinante também é igual a zero. Na quarta propriedade, temos aí a multiplicação de uma fila por uma constante. Se todos os elementos de uma linha ou de uma coluna de uma matriz quadrada são multiplicados por um mesmo número real k, então seu determinante também fica multiplicado por k. Vamos aí aos exemplos. No primeiro exemplo, temos aí a multiplicação por 7, certo? No segundo, temos o seguinte: o determinante de B vai ser 1/2 de A, ou o determinante de A vai ser 2 vezes o determinante de B. Observe que aqui o A está sendo multiplicado, é como se fosse o B multiplicado por 2. Na quinta propriedade, temos a multiplicação da matriz inteira, tá certo? Por uma constante. Se uma matriz M de ordem n é multiplicada por um número real k, o seu determinante vai ficar multiplicado por k elevado a n. Lembrando que a diferença para a quarta propriedade é que agora não é apenas uma linha ou uma coluna, mas sim a matriz inteira. Exemplo. Temos aí o determinante dessa matriz, que é 7. E aí, se a gente multiplicar toda a matriz por 5, vamos obter que o determinante de 5A vai ser a mesma coisa, né? Vai ser, no caso, 175, que representaria 5 elevado à ordem, né? A 2,
porque essa matriz é de ordem 2, 2 por 2, vezes o 7, que é aqui o representante aqui, 7, que representa o determinante da matriz A. Na sexta propriedade, temos o determinante da transposta. O que seria uma matriz transposta? Só para a gente relembrar. O que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha. O determinante de uma matriz quadrada é igual ao determinante de sua transposta. Exemplo. Se A é essa matriz e a linha ou a transposta é essa matriz aqui, o determinante de A for igual a menos 2, o determinante de A' vai ser igual a menos 2 também. Ou seja, o determinante de A vai ser igual ao determinante de A'. Sétima propriedade, troca de filas paralelas. Se trocarmos de posição duas linhas ou duas colunas de uma matriz quadrada, o determinante da nova matriz obtida é o oposto do determinante da matriz anterior. Vamos aí aos exemplos. Temos a matriz A e temos a matriz B. E trocamos de posição essas duas colunas. Observem bem. A matriz B foi obtida a partir de A, só que a gente trocou as primeiras e segunda colunas. O determinante de A deu menos 258. Já o determinante de B vai dar positivo, 258. Sempre o oposto da matriz anterior. A oitava propriedade, determinante da matriz triangular. O determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Simples. Olha só, diagonal principal nesse caso é 3 e 5, né? Então, o determinante é calculado pelo produto desses dois elementos. Aqui também, só que uma matriz 3 por 3. Basta multiplicar os elementos da diagonal principal. Também conhecemos essa diagonal principal como traço de matriz. A nona propriedade, ou teorema de Binet, temos o seguinte: sendo A e B duas matrizes quadradas de mesma ordem, e AB a matriz produto, então o determinante de AB desse produto será igual à multiplicação dos determinantes das matrizes separadas. Vamos ao exemplo. Olha só, temos a matriz A, a matriz B. Fazendo o produto, como a gente já aprendeu, aqui eu fiz diretamente, tá certo? Vamos obter essa nova matriz AB. O determinante de AB vai ser 6 vezes 6, 36, menos 3 vezes 14, que é menos 42, que vai dar igual a 78. Ou podemos calcular os determinantes também separados. Determinante de A vezes o determinante de B, que também vai dar igual a 78. A décima propriedade é o teorema de Jacob. Seja A uma matriz quadrada, se multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou coluna pelo mesmo número e somarmos os resultados aos elementos correspondentes de outra linha ou coluna, formando a matriz B, então o determinante de A vai ser igual ao determinante de B. Vamos lá aos exemplos. Olha só. O determinante de A é igual a menos 11. Se multiplicarmos a primeira linha por menos 2 e somando os resultados
a segunda linha, vamos obter o seguinte. Se multiplicarmos a primeira linha por menos 2 e somarmos com os elementos da segunda linha, vamos obter essa nova matriz. E aí, o determinante será igual também a menos 11. A 11ª propriedade é o determinante da inversa. Seja A uma matriz quadrada invertível e A menos 1 a sua inversa, o determinante da inversa vai ser igual a 1 sobre o determinante de A. Vamos lá o exemplo. Sendo A essa matriz, se calcularmos a inversa de A como já aprendemos, vamos obter os seguintes valores. Aí eu também não fiz o cálculo, tá? Coloquei aqui direto. O determinante de A é 2. O determinante da inversa vai ser 1 sobre 2, ou seja, 1 sobre o determinante de A, que é 2. Logo, a gente comprova, né, que o determinante da inversa é 1 sobre o determinante de A. Essa propriedade sugere um fato importante. A é invertível se e somente se o determinante de A for diferente de zero. Por quê? Aí a gente bate na tecla que o determinante de A aqui no denominador não pode ser zero, porque ainda não existe comprovação de que exista uma divisão por zero, né, pessoal? E essas são as propriedades dos determinantes. Ainda ficou com dúvidas? Volta um pouquinho o vídeo. Bons estudos e até breve!